Então, dando continuidade aqui, o vídeo passado nós cortamos no finalzinho. Então, o professor ele precisa se planejar, ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter acesso ao material do professor regente, ele precisa entender qual vai ser a semana dele, o mês dele. Não adianta pegar de qualquer jeito e fazer a matéria acontecer. Você tem que estudar a matéria, você tem que estudar a forma que você vai passar para o seu aluno, você tem que entender o seu aluno. Ele é cego, ele é baixa visão, a baixa visão dele é na lateral, é centro, ele vê tudo embaçado, enfim. Uma série de características que você precisa entender dessa criança para que você consiga fazer a sua matéria adaptada para esse contexto aí da deficiência visual. Então, nosso ponto aqui é você se preparar. Conheça a deficiência visual. Vá na internet, vá no YouTube, leia artigos, conheça essa área, conheça deficiências, o que é uma miopia, o que é um astigmatismo, o que é uma retinose, o que é um glaucoma, o que é uma ceratocone, enfim, quais são as consequências de uma toxoplasmose, para que você não confunda um aluno hiperativo, um aluno com dislexia, um aluno com altas habilidades, um aluno desatento, com um aluno com deficiência visual. Isso não quer dizer que o aluno com deficiência visual não possa ter algumas dessas outras síndromes. Pode acontecer, mas a possibilidade de você ter um diagnóstico de deficiência visual quando o aluno tiver, por exemplo, não prestando atenção na aula, não olhando para o quadro, porque ele não consegue ler no quadro. Você passa a matéria no quadro e ele não consegue ler. Como que esse aluno vai prestar atenção e ficar atento às suas explicações? Vai cutucar um amigo, vai jogar alguma coisa no chão, vai correr para lá e para cá. Aí você vai falar que ele é hiperativo. Lógico que você, professor, você não é médico, né? Você não formou em medicina para dar diagnóstico. Mas você pode orientar a família, você pode conversar com a pedagoga, você pode conversar com a coordenação para chamar a família, para orientar, para que eles possam levar num posto de saúde, num médico, e essa criança sim ser atendida por um profissional da área se for na área de oftalmo, para que ela possa entender se as crianças têm deficiência visual ou não, tá? Então, esse é o nosso nessa primeira parte. Antes dessa parte aqui, essa parte é a segunda, a primeira parte, nós falamos um pouquinho desse panorama e tal. Agora eu falei um pouquinho sobre planejamento, que você precisa entender essa questão da deficiência visual, sim, e os desafios aí da educação especial ou inclusiva na questão aí da contemporaneidade, tá? Ou seja, nos tempos atuais. É um desafio, realmente, é uma área que, né, existem pessoas cegas desde que o mundo é mundo, mas nós precisamos entender que existem muitos tipos de deficiências quando se trata de deficiência visual. Então, conhecer cada uma delas, conhecer as características de cada uma delas é muito importante nesse processo, tá? Então, eu fico por aqui nessa segunda parte, terminando esse nosso primeiro bate-papo. Vou deixar uma atividade para vocês aí escrita no grupo de WhatsApp e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Lembre-se que as atividades são individuais, você vai fazer ela ou em áudio, ou em vídeo, ou em texto, depende da atividade. E eu espero que vocês aí tenham um bom aproveitamento esse nosso primeiro módulo, vamos botar módulo, que foram esses dois vídeos, primeira parte e segunda parte, onde eu falei um pouquinho da questão da importância do profissional, das características da criança com deficiência e do empenho que o professor tem que ter no momento que ele pega um aluno com deficiência visual e vai planejar, e vai se dedicar, e vai adaptar o seu material para que essa criança tenha um aprendizado interessante, que ela tenha um desenvolvimento cognitivo interessante. Então não adianta, você tem que adaptar, você tem que se adaptar, deslocar desse espaço que nós estamos às vezes do conforto, da zona de conforto, para esse entender o próximo. Isso é ter empatia, não é verdade? É ter empatia, é você se colocar no lugar do outro.
E aí você entra um pouquinho também em adaptação curricular. E aí, da adaptação curricular, você vai trabalhar o conteúdo do professor, como nós falamos, o conteúdo do professor regente, e vai fazer adaptação de acordo com a realidade do seu aluno. Se ele tem baixa visão, se ele não consegue ver cores, se ele não consegue ver detalhes dos objetos, se ele é aluno que necessita do braille, se é aluno que necessita do soroban, enfim, você vai fazer as adaptações relacionadas à deficiência dele. Lembrando que você não é o professor regente, você é o professor que vai dar o apoio àquela criança. Você vai ficar na sala de aula com ele, você vai dar apoio, você vai transcrever para ele o que o professor está passando no quadro,